Boa noite, povo de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos novamente juntos para adorar, celebrar a este Rei que vive e está em nosso meio. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. É motivo de adorarmos a este Deus Todo-Poderoso neste momento. Convido a você a participar conosco nesse momento especial. Amém? Vamos lá? Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluias, aleluias. Digno é o nosso Cordeiro, Cordeiro que foi morto e ressuscitou, e vive Ele está em nosso meio. Que você possa estar em seu lugar, fazendo desse louvor, essa oração tão maravilhosa,
receber o nosso louvor, a nossa adoração, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E alcance, Pai, cada um nos seus lares. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, graça e paz. Louvamos ao Senhor por mais essa noite, o privilégio de estarmos aqui na presença de Deus, poder compartilhar a palavra dele. E nesse dia especial, dia em que o mundo cristão comemora a Páscoa, nós cremos que Deus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, aquele que tem cuidado das nossas vidas e certamente aquele que continuará cuidando da sua vida, você que está aí nessa noite nos ouvindo. Que a bondade do Senhor, que o cuidado dele seja sobre você e sobre a sua família, em nome de Jesus. Nós estamos aqui cultuando a Deus e queremos estimular você que continue fazendo isso aí na sua casa, para a glória dele em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com você nesse momento e que o Espírito Santo de Deus possa te dar graça, possa trazer revelação a você daquilo que ele tem a ministrar em cada coração nessa noite, para a honra e glória dele. Eu quero compartilhar um texto. Nós estamos falando sobre Páscoa, entendendo que nesse tempo é um tempo especial. Eu quero compartilhar um texto que se encontra no livro de João, no capítulo 1, no seu versículo de número 29, apenas um primeiro versículo, apenas um versículo para nós nessa noite. João, capítulo 1, versículo 29. E que a graça do Senhor continue abundando sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Se você tem uma Bíblia, e acompanhe na sua Bíblia, que seja um momento onde a presença de Deus venha inundar o seu lar. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos ter uma palavra de oração? Se você puder, feche seus olhos aí, curva a sua cabeça. Vamos falar com o Pai nessa hora. Pai Santo, nós nessa hora nos achegamos à Tua graça, Pai, à Tua presença. E queremos clamar, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós, ó Deus, com a Tua unção nessa hora para ministrar e compreendermos a Tua palavra, Pai. Que os nossos corações estejam abertos agora a tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. Ó Deus, eu sei que o Senhor está presente em cada lar nesta hora. Que a Tua presença poderosa, Deus, venha continuar inundando cada família. Deus, não permita, Pai, que nada roube nesta hora a semente da Tua palavra. Ó Deus, em cada lar, em cada família, nesse lugar. Nós Te bendizemos e Te adoramos pelo privilégio dessa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O tema dessa palavra é Jesus, é a nossa Páscoa. Nesse tempo onde a Páscoa tem adquirido muitos significados em muitos lugares, para muitas pessoas. Nessa hora tem gente se empanturrando de chocolate aí, né, que atribuiu só ao coelho. Na verdade, nunca vi coelho botar ovo, mas essa é outra história. Mas nesse momento nós entendemos que existe um significado real, um significado vivo, para que esse dia possa estar sendo celebrado, para que esse dia possa estar sendo comemorado. A Páscoa, ela que na sua origem hebraica, na palavra hebraica, que significa Pessah, ela significa literalmente você passar de uma situação para outra, de você saltar por cima de algo. Ela faz alusão a um tempo onde o povo estava cativo ali no Egito, e Deus ouviu o clamor do povo e enviou Moisés como libertador. E ali no meio daquela situação de libertação, Deus, Ele faz sinais, faz prodígios, faz maravilhas. E nós chegamos no contexto ali, você certamente já ouviu falar dessa história, onde as pragas foram ali levadas ao povo do Egito. E chegamos no momento da 10ª praga, que era justamente a morte dos primogênitos. E a Páscoa, ela foi celebrada nesse tempo, onde o povo de Deus foi desafiado ali a reservar o momento, a imolar um cordeiro, e com o sangue daquele cordeiro, ungir os umbrais das suas portas. E
o anjo da morte, o anjo exterminador, que iria passar sobre o Egito, ceifando a vida de todo primogênito, iria poupar aqueles e aquelas que estivessem marcados com o sangue daquele cordeiro. Então a Páscoa, ela está relacionada ao livramento que Deus dá naquele momento ali no Egito, poupando os filhos de Israel naquele lugar, conforme a palavra do Senhor. A Páscoa, ela foi uma festa que foi instituída como memorial. Deus dá ordem a Moisés que naquele momento os filhos de Israel passariam a celebrar aquele momento como memorial por aquilo que Deus fez na vida deles, por aquilo que Deus trabalhou de mão poderosa na vida deles, para que eles não se esquecessem quem era o Senhor na vida deles. Um Deus que livra, um Deus que transforma, um Deus que livrou a cada um deles daqueles deuses egípcios, da escravidão egípcia. Então a Páscoa, ela remete a um tempo de origem bem antigo. E nesse momento, cumprindo a ordenança de Deus, o povo de Deus, ele continuou a celebrar. A Páscoa deveria lembrar que o Senhor é aquele que livra. A Páscoa, ela deveria lembrar que o Senhor é aquele que honra a aliança que tem com o seu povo. E mais do que isso, queridos, guarde isso no teu coração. Além de no momento de Páscoa nós entendermos que é o tempo de celebrar aquele que livra, é tempo de celebrar aquele que é o Deus presente em nosso meio. O Deus que livra, ele é um Deus também que caminha com o seu povo. Ele havia prometido para Abraão, através de uma aliança, que daquele povo, de Abraão e da sua parentela, ele faria uma grande nação, e assim ele cumpriu. Porque Deus é um Deus que honra a sua aliança. Veja, ali segundo o Êxodo capítulo 12, que é onde narra toda essa história do livramento de Deus, da origem da Páscoa, ali a Páscoa deveria ser celebrada como um momento familiar. As famílias se reuniam dentro das suas casas, onde um cordeiro ele era imolado, a sua carne ela era assada, e ali um grande jantar era feito. E as pessoas ali se alegravam. O momento deveria ser feito de forma solene. E algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. E eu penso que tudo aquilo que está na Bíblia, ele tem a razão de estar. Nada está ali por acaso. Diz esse texto de Êxodo 12 que o cordeiro imolado ele deveria ser assado. A família deveria comer apressadamente. E mais do que isso, além de ser apressadamente, deveria ser comido juntamente com ervas e ervas amargas. Olha que interessante. O cordeiro assado deveria ser comido pela família, junto com ervas amargas e pão sem fermento. Essa foi a ordenança de Deus para Moisés. O pão sem fermento. É porque o momento era urgente. Deus tinha pressa em libertar o seu povo. E naquele momento, Moisés dá aquela ordem para o povo, e o povo come aquele pão sem fermento, aquele pão sem o tempo da sua levedura, porque era algo que deveria ser rápido de acontecer. O pão sem fermento representa que Deus tinha pressa da libertação dos seus filhos. E as ervas amargas, elas estavam ali para representar o tempo amargoso que é viver na escravidão. E aquilo deveria ser por memorial no povo. O povo deveria se lembrar que, de maneira apressada, Deus, ele cumpriu o propósito dele para com o povo. E as ervas amargas é para lembrar que o tempo de escravidão é um tempo que nunca mais eles deveriam desejar na sua vida. Olha que interessante, na Bíblia, o fermento ele adquire um símbolo de pecado. Se a gente lê a palavra de Deus ali, o apóstolo Paulo falando aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 9, diz assim: um pouco de fermento ele leveda toda a massa. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com aquilo? Que um pouquinho de fermento ele alcança toda a massa. E assim também é o pecado na vida de uma pessoa. O pecado é aquilo que, por menor que seja, apenas uma semente, apenas uma pitada de pecado, ele acaba alastrando a vida inteira de uma pessoa, ele acaba envolvendo totalmente uma pessoa. Envolve às vezes famílias inteiras, envolve até mesmo igrejas, e certamente envolve nação. O fermento ele adquire essa
esse conteúdo de pecado, esse simbolismo de pecado, dizendo que, olha, aquilo que pode estragar todo o conteúdo deve ser retirado, deve ser preservado. E quando eu olho para o tempo de Páscoa, eu entendo que é um tempo de reflexão. Páscoa é um tempo de nós refletirmos, de nós olharmos um pouco para as nossas vidas e entendermos que existem sim alguns tipos de julgos, existem escravidões que acompanham a nossa vida. E delas nós devemos nos livrar, porque isso certamente vai gerar a morte. E quando nós chegamos no tempo de Páscoa, nós olhamos para o povo do passado, o povo bíblico, e nós vimos que um povo escravizado, ele clamou a Deus e Deus veio em seu socorro porque algo aprisionava. Mas eu gosto da palavra de Deus quando ela diz que o Senhor não muda. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. O Deus que fez uma aliança com aquele povo bíblico, o Deus que caminhou com eles, o Deus que olhou para as suas aflições, é o Deus que continua hoje olhando para mim, para você, meu irmão e minha irmã. Algumas coisas angustiavam aquele povo. E eu quero que você, nesse tempo de Páscoa, porque Páscoa é algo vivo, que você possa refletir junto comigo também, se porventura existem coisas que afligem a tua vida, coisas que tiram a tua liberdade, que tiram a tua paz, que roubam a tua alegria. Quando eu olho para esse tempo de Páscoa, eu vejo que certamente sim, algumas coisas elas nos afligem e têm afligido. De repente, a ânsia desenfreada em adquirir coisas pode nos escravizar. A ânsia de fazer parte de um contexto social diferente, de se envolver com algumas coisas que estão além daquilo que nós vivenciamos hoje, pode ser uma escravidão, algo que hoje nos aflige enquanto nós não alcançamos isso. Uma posição social melhor. Ou pode ser mesmo ter que se submeter a um pensamento ou uma prática de pessoas que nos cercam. Coisas que muitas vezes nós sabemos que não é da nossa índole, coisas até mesmo que nós discordamos, mas para ser aceito numa situação a gente acaba se submetendo e essas situações nos escravizam. Tem gente que não sabe dizer não, mas na verdade não é que não saiba dizer não, está escravizado por algumas coisas. Tem pessoas que não conseguem ter a liberdade de abrir mão de algumas coisas ou de expressar a sua própria opinião, coisas que nos escravizam. Às vezes, uma dúvida, incerteza acerca de planos e projetos futuros. E por não visualizar esses planos, por não visualizar esses projetos, aquilo vai afligindo a pessoa, aquilo vai subjugando a pessoa. E a pessoa se encontra entristecida, a pessoa se encontra angustiada. E ela não percebe que existem coisas dentro dela que estão sim, escravizando o pensamento delas. Às vezes medo da enfermidade, medo de uma doença, uma fobia que leva a pessoa a paralisar, leva a pessoa a sucumbir diante de situações. A mente acaba escravizada. É a fome, é o medo do desemprego, é a falta de segurança. Tantas coisas, queridos, que nos escravizam, que nos fazem pessoas às vezes entristecidas. E se a gente não parar para refletir sobre isso, a gente não vai perceber que isso está acontecendo em nosso redor. E eu pergunto hoje para você, meu irmão e minha irmã, que tipos de prisões rondam a tua mente e o teu coração? Que tipo de cadeias escravizam você? Pense sobre isso, hoje é Páscoa. Aquele povo sabia muito bem o que os afligia e eles clamaram ao Deus da aliança, ao Deus dos seus pais, que viesse em socorro, e Deus veio. E Deus não muda, Ele vem em teu socorro, Ele vem em tua direção, creia nisso, em nome de Jesus. Porque eu quero declarar para você aqui profeticamente que Páscoa é tempo de ações que nos levem à liberdade. Aleluia. Páscoa é tempo de ações que nos levem a um tempo de liberdade. Assim como foi aquela Páscoa ali no Egito, existia um elemento fundamental, um elemento principal para aquele sacrifício, o sacrifício pascual. Esse elemento ali era o cordeiro.
Ou também o cabrito poderia ser sacrificado, mas eu quero focar na figura do cordeiro. O cordeiro naquele momento, cujo corpo, a sua carne, alimentaria as famílias daquele lugar. E cujo sangue seria por sinal de proteção contra o extermínio, contra o exterminador, como o livramento para a sua morte. Aquele cordeiro era símbolo de livramento. E eu quero dizer para você, nesse tempo que nós estamos aqui, século 21, tanto tempo se passou, desde aquele momento, desde aquele primeiro período da Páscoa. Mas a nossa Páscoa, enquanto cristãos, nesse tempo, não teria sentido sem um cordeiro. O princípio é o mesmo, a nossa Páscoa não teria sentido sem um cordeiro. E nós temos sim o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, o justo Filho de Deus. Ele é Senhor sobre as nossas vidas, glória a Deus por isso. Queridos, a Páscoa não tem sentido sem Jesus. Porque Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o centro, Ele deve ser sempre o centro. Jesus, você conhece a história, Ele veio a esse mundo. Cordeiro de Deus enviado ao mundo para nos livrar, para salvar. Nossa Páscoa, ela não teria sentido sem a pessoa de Jesus. Jesus Cristo veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos ter vida. Para que eu e você pudéssemos passar da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Olha, não foi à toa que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi crucificado na época da Páscoa. Ali o povo estava na comemoração desse período, nesse mesmo tempo que eu e você estamos. E Jesus foi levado à cruz, por mim e por você. Ele mesmo simbolizava o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 João 1, versículo 29. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cujo sangue nos liberta, cuja carne é o nosso alimento, Jesus que nos resgata da morte e da escravidão e do pecado que nos gera a morte. Páscoa representa Jesus Cristo nas nossas vidas e nas nossas famílias. O apóstolo Paulo, ele diz que eu e você tínhamos uma dívida impagável. Portanto, a nossa sina, o nosso destino seria conviver com esse pecado que nos escraviza, com essas coisas que nos tiram a paz, que escravizam a nossa vida. Ele escreve na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, olha o que Paulo diz naquele lugar. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse era o meu futuro, esse era o teu futuro. Eu e você, todos nós somos de alguma forma envolvidos, escravizados pelo pecado. Seja de forma direta, seja de forma indireta. Esse era a nossa sina, e Paulo ainda continua dizendo, no capítulo 6, no versículo 23, o salário do pecado é a morte. Queridos, eu e você estávamos destinados à morte. Envolvidos numa atmosfera de pecado, como eu disse, seja de maneira direta ou indireta. Eu e você estávamos destinados a um tempo perpétuo de angústia. Páscoa é tempo de nos lembrar que estávamos condenados. Mas também Páscoa é tempo de nos lembrar que a graça de Deus nos alcançou através do seu Filho Jesus, aleluia. Páscoa é tempo de vida. Deus nos amou tanto que entregou o seu Filho, entregou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Ele é a nossa Páscoa. O próprio Deus, veja, o próprio Deus, Ele preparou o Cordeiro para morrer em nosso lugar. Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, nisto Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Certamente uma pergunta precisa ser feita nesse tempo. O que verdadeiramente, meu irmão e meu irmão, você que está assistindo a gente nessa hora,
O que realmente representa a Páscoa para você? O que significa a Páscoa para você? Depois de tudo isso que nós estamos aqui conversando, certamente muitas coisas que você já sabia. Qual é o real significado da Páscoa para você hoje? Neste nosso tempo, nós estamos acostumados a celebrar a Páscoa de maneira coletiva, reunido entre os irmãos. As igrejas fazem isso. É tempo de festa, é tempo de celebração, é tempo de cânticos, é tempo de se lembrar que Jesus Cristo, Ele se deu por nós, mas também que Ele ressuscitou. É tempo de reviver as histórias bíblicas e nós temos alegria em fazer isso reunidos como igreja. Mas agora nós estamos num contexto de isolamento social, de distanciamento uns dos outros. E olha que interessante, nesse dia de hoje, nós estamos aqui, nesse tempo, no ano de 2020, a Páscoa para nós, ela novamente adquire um caráter mais familiar. Você se lembra disso? Assim como foi no Egito, as famílias reunidas em torno do cordeiro imolado. E nesse tempo aprove a Deus e que nós estamos aqui de novo. Cada um de nós dentro das nossas casas, cada um nos seus lares, se lembrando do tempo de que o cordeiro foi imolado em nosso favor. Assim como foi no Egito. Eu quero dizer hoje para você, meu irmão e minha irmã, Deus tem o desejo de salvar os nossos lares, de salvar as nossas casas. Tudo começa com a nossa família. Deus não mudou. Ele não muda. O Deus que livrou famílias ali no Egito, continua livrando famílias nos dias de hoje. O Jesus que se deu por nós, que se entregou como sacrifício vivo, agradável a Deus, Ele continua presente no meio de nós. Quando eu olho para todo esse contexto, e eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia ela dá alguns detalhes que são importantes, e quando a gente entende ele traz um significado mais amplo diante de tudo aquilo que nós temos visto. Veja, eu e você precisamos estar atentos à Páscoa. Assim como o povo hebreu, ele teve que estar atento a alguns detalhes que Moisés ordenou a eles. É importante que eu e você também estejamos atentos a alguns detalhes que Deus traz em cada coração nessa hora. Veja, existia ali um zelo pelo cordeiro pascal, que deveria ser assado, que deveria ser trabalhado, o seu sangue preservado. O pão livre de fermento, as ervas amargosas, tudo isso havia um significado, queridos, estavam ali por um motivo. O cordeiro pascal naquele momento representava a fé sendo fortalecida no povo, de que um livramento sim, era possível da parte de Deus contra toda aquela opressão. E eu quero dizer para você em nome de Jesus, sim, é possível um livramento de tudo aquilo que te oprime hoje. Aquele pão sem fermento, ele estava ali para gerar obediência no povo. O povo deveria se preparar e de maneira rápida, e o povo fez. Existia ali um compromisso de continuidade. As ervas amargas traziam lembrança para o povo de que o período de escravidão não era o lugar deles. Queridos, hoje a palavra de Deus ela vem falar comigo e para você. Que nesse tempo de Páscoa é importante que eu e você também assumamos o papel de zelo com o cordeiro que foi morto em nosso favor. Obediência às suas ordenanças. E a lembrança, queridos, de que eu e você fomos criados para sermos livres, não fomos criados para sermos escravos. Glória a Deus. O sacrifício não pode ser de qualquer forma. O sacrifício não pode ser de qualquer forma. Quando eu olho para a palavra, eu me lembro que existe um cordeiro. Assim como ali foi estabelecido um cordeiro de até 1 ano, um cordeiro perfeito. Deus mesmo preparou esse cordeiro perfeito,
seu próprio Filho Jesus em nosso favor. O sacrifício não pode ser de qualquer jeito. No livro de Gênesis, Caim tentou oferecer um sacrifício a Deus do seu jeito e foi recusado. Não pode ser de qualquer forma. O sacrifício é o próprio Deus quem escolhe. E Ele já escolheu o melhor sacrifício, o maior sacrifício por mim e por você. Jesus Cristo, o seu próprio Filho. O nome dele é Jesus, o nosso Salvador. Em Atos, no capítulo 4, versículo 12, diz: não há salvação em nenhum outro, debaixo do céu, em nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Jesus, Ele é o nosso Cordeiro, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Queridos, Deus nos vê, a mim e a você, através do sangue do Cordeiro Jesus. Ele é a nossa Páscoa. O desafio para você hoje: convide Jesus para essa Páscoa. Nesse tempo que estamos nas nossas casas, com as nossas famílias reunidos, Deus tem um projeto muito especial para a tua casa. E nesse tempo de Páscoa, esse tempo em que a circunstância nos proporcionou a estarmos reunidos dentro da nossa casa, junto com a nossa família, que esse tempo de Páscoa seja um tempo de nós olharmos para Jesus e dizer: aquilo que nos aguarda é um tempo de liberdade. Mas para isso, Ele precisa ser o Senhor das nossas vidas, Ele precisa ser o Senhor da nossa casa, Ele precisa ser o Senhor da nossa família. Convide hoje Jesus para fazer morada junto com você, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, meu irmão e minha irmã. E nesse tempo de Páscoa, quando alguém vier dizer para você o que representa a Páscoa na tua vida, que você possa, para a glória de Deus, dizer: a Páscoa para a minha vida significa aliança com o Cordeiro que foi morto por mim e por minha casa e também por você. Eu quero orar com você nessa hora, declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Que o Espírito Santo venha inundar você nesse dia. Saiba que não é qualquer dia. No meio dessa crise em que o mundo está mergulhado, nós podemos crer que existe sim uma esperança. Um Cordeiro, nós podemos olhar para a cruz e saber que foi real e Ele continua vivo em nossas vidas. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João viu. E nós também hoje somos convidados a ver, para a glória de Deus. Aleluia. Se você puder ir na sua casa, feche seus olhos nessa hora. Que você possa visualizar nessa hora o Cordeiro de Deus. Que você possa nessa hora ser grato ao Senhor pelo sacrifício naquela cruz. Que você possa ser grato nessa hora pela liberdade que Ele trouxe à sua vida. Mesmo em meio a tudo isso que estamos vivendo, nós somos sim livres. Existe uma liberdade além das quatro paredes. A liberdade começa aqui dentro do coração. Que o Espírito Santo venha inundar você e trazer conforto à tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Não há Deus como o Senhor. O Deus que fez os céus, o Deus que fez a terra, o Deus que nos sustenta. Ó Pai, obrigado pelo Cordeiro que foi morto naquela cruz. Aleluia. Aleluia, Deus. Ó Deus, olhamos para a cruz. Ele nos trouxe a vida. Aleluia. Ó Deus daquela cruz. Oh, o amor do Pai é revelado a cada um de nós. Aleluia. Oh Deus justo, santo. Pela cruz o Senhor nos salvou. Aleluia. Declare isso aí. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado
o seu amor na cruz. Me chamou, me salvou, gentilmente me atraiu e posso declarar que eu sou livre. Aleluia. Me aproximo, ó Deus, quebrantado. Impressionante é esse amor, Pai. Impressionante é o teu amor, Pai. Por isso nós estamos aqui nessa noite, declarando que Tu és Senhor sobre as nossas vidas, declarando que Tu és Senhor sobre as nossas famílias. Pai, declaramos que somos livres, porque o Cordeiro de Deus que foi morto naquela cruz, comprou as nossas vidas, e por isso podemos declarar que hoje somos livres. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, nessa hora, Jesus, nós reafirmamos a aliança que temos contigo, reafirmamos que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o nosso Salvador. A nossa família, a nossa casa, nós entregamos ao Senhor. Pai, que de maneira plena, de maneira poderosa, o Senhor venha cumprir todo o plano, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Ó Deus, mesmo antes da fundação do mundo, o Senhor já sonhava, o Senhor já planejava as nossas vidas, papai. Oh Deus Santo, que nesse dia de Páscoa, oh, que Jesus venha, Senhor, inundar cada casa. Aleluia. Oh, aleluia, através da cruz, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, declare isso para a tua vida. Declare isso para a tua vida. Cante conosco, Ele é Senhor. Seu amor, impressionante é o seu amor. Aleluia. Me atraiu e te atraiu. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Aleluia. Aleluia. Que o Deus fiel, o Deus que te amou desde o início, que Ele mesmo continue trazendo paz, continue trazendo graça, continue trazendo libertação, continue trazendo esperança, continue derramando da sua presença plena, abundante sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, meu irmão e minha irmã. Meu desejo nessa hora é que a bênção do Senhor inunde a tua casa e continue com tudo. Que você possa continuar entregando a Deus o seu verdadeiro louvor, a tua genuína expressão de gratidão. Nós estamos encerrando aqui o nosso momento, mas o culto não acaba. Que ele continue aí na sua casa, que continue nesses tempos, que você possa continuar crendo que porque ele vive, sim, nós podemos crer que existe um amanhã. Aleluia, Pai. Que a tua bênção, que a tua paz, que a tua bondade venha inundar cada coração. Confirma, Pai, a salvação. Confirma, Pai, ó Deus, o cuidado. Confirma, Pai, o livramento, Deus, na vida de cada um dos teus filhos e filhas, Pai. Ó Pai, que nós possamos continuar a nos mover pela fé, na fé que temos no teu Filho amado Jesus Cristo. E que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, que a bênção de Jesus Cristo, primogênito Filho, e que as consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus reunido em cada lar, em cada casa, e onde se professa que Tu és o Senhor, para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória ao nome do Senhor. Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Que a alegria do Senhor seja sobre a tua vida e sobre a tua casa, nessa semana que se segue, para a glória dele. Deus abençoe e nos vemos por aí. Paz.